Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à última aula, que foi a função soma, e agora nós vamos fazer a função subtrair. Vocês vão perceber que elas são parecidas e vão começar a se familiarizar com essa função soma, subtrair e na sequência multiplicar e dividir. Vamos lá? Então nós vamos continuar com os mesmos produtos e os mesmos personagens da aula anterior. Os produtos frutas e o personagem Pedro e Júlia, cada um com suas quantidades de fruta. Então nós vamos começar a fazer a função subtrair. Nós vamos vir na coluna total, vamos colocar o sinal de igual, vamos continuar usando o nome soma. Vamos abrir o parêntese, vamos lá, clicar no Pedro, e aí, ao invés de nós usarmos o sinal de mais, que foi utilizado na aula de soma, nós vamos utilizar o sinal de menos, que será subtrair. E vamos clicar na quantidade de melancias de Júlia. Fecha parêntese e dá um Enter, ele vai fazer a subtração. Então, 10 melancias de Pedro menos 2 melancias de Júlia, sobraram 8 melancias. Agora nós vamos fazer a função em cima da laranja. Então, nós vamos na laranja e vamos utilizar o outro formato que eu havia ensinado. Ao invés de igual, soma, abre parêntese, nós vamos colocar só o sinal de igual. Vamos levar o cursor até Pedro, clicar em Pedro, na quantidade de laranjas de Pedro, colocar o sinal de menos e vamos na quantidade de laranjas de Júlia. E pode dar o Enter. Então fica menos 2 laranjas, porque Júlia tinha 10 e Pedro tinha apenas 8. Essa função ela está subtraindo. Se nós tivéssemos feito ao contrário, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou deletar o que nós fizemos e ao invés de eu começar tirando de Pedro para Júlia, nós vamos fazer de Júlia para Pedro. Então eu vou colocar o sinal de igual, vou clicar primeiro na quantidade de laranjas da Júlia, vou colocar o sinal de menos e vou clicar na quantidade de laranjas de Pedro. Quando eu der o Enter, vão ficar duas positivas. Então aqui no Excel, nós podemos usar na coluna que nós quisermos escolher primeiro. Mas vamos dar sequência sempre à quantidade de Pedro sendo utilizada como a nossa base. Então Pedro vai subtrair Júlia e vai ficar com o seu resultado negativo. Então vamos fazer de novo. Eu vou colocar o sinal de igual, vou clicar em cima da quantidade de laranjas de Pedro, vou colocar o sinal de menos, vou clicar em cima da quantidade de Júlia, dar o Enter e ele vai ficar com a quantidade negativa. Nós vamos fazer aquele mesmo formato para ir treinando. Eu clico aqui no total de laranjas da Júlia, venho aqui nessa lateralzinha onde cria um quadradinho, trago o cursor do mouse até ele fazer esse formato de uma cruzinha, um xizinho. E aí eu clico e arrasto para baixo. Ele já vai fazer a subtração de todos os outros itens da planilha. Vamos fazer novamente a subtração agora de todos esses valores que estão aqui, tá? Então nós vamos fazer agora uma soma de quantas frutas tinha Pedro, quantas frutas tinha Júlia e o total de como ficaram. Então aqui nós vamos utilizar o sinal de igual, soma, abre parêntese, arrasta todos os itens numéricos da coluna, fechamos o parêntese e dou um Enter. Ele já me faz a soma de quantas frutas o Pedro tinha. Aqui nós vamos fazer aquele mesmo formato, clica aqui no quadradinho e arrasta para a Júlia. Ele já faz a soma de quantas frutas tinha Júlia.
E aqui no total, nós vamos fazer diferente da aula anterior. Nós vamos colocar o sinal de igual, nós vamos colocar soma, abrir o parêntese, vamos clicar na quantidade de frutas que Pedro tinha, menos a quantidade de frutas que a Júlia tem. Vamos fechar o parêntese e vamos dar um Enter. E aqui ele já vai me trazer o resultado final. Essa foi a aula de subtração do Excel. Uma aula muito parecida com a da soma, mas que já traz para vocês algumas particularidades diferentes, para irmos nos familiarizando com somar, subtrair, e na próxima aula teremos a aula de multiplicar. Agradecemos vocês, estamos aqui para ajudá-los. Deixe o seu like, deixe seu comentário e até a próxima aula.